Em 1990, aconteceu uma coisa realmente marcante no mundo da educação. Lá na Tailândia, líderes do mundo todo se juntaram para fazer uma promessa bem ousada, abrir as portas do conhecimento para todo mundo, de uma vez por todas. Vamos entender juntos o que foi essa tal declaração de Jomtien e por que, acredite, ela ainda é super relevante hoje em dia. E tudo começou com essa pergunta, a pergunta que realmente motivou essa união toda. Pensa só, começo dos anos 90, milhões e milhões de crianças e adultos simplesmente de fora, excluídos do aprendizado. O que uma aliança global de países poderia fazer sobre isso? A resposta que eles encontraram, olha, mudou o rumo da educação para sempre. Ok, para a gente entender bem essa história, nosso roteiro vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai ver qual era o tamanho do problema lá em 1990. Depois, a gente mergulha na visão que eles tiveram e, em seguida, como planejaram botar todo mundo para dentro da escola, fazer o aprendizado valer a pena e, o mais importante, não deixar ninguém para trás. Vamos lá, então. Primeiro ponto, o desafio educacional de 1990. Para entender o peso de Jomtien, a gente precisa voltar no tempo. O mundo naquela época estava enfrentando uma crise de aprendizagem. Uma crise meio silenciosa, sabe? Mas com um impacto gigantesco. E o problema era sério, bem sério. Existia um verdadeiro abismo se abrindo entre a educação que se tinha nos países mais ricos e naqueles mais pobres. E essa diferença não era só uma questão de ser injusto, não. Era um ciclo vicioso de desigualdade que precisava ser quebrado com urgência. Mas afinal, o que estava causando essa crise toda? Olha, foi tipo uma tempestade perfeita. Pensa comigo. A herança econômica dos anos 80 aprofundou a desigualdade, ao mesmo tempo em que a população de jovens crescia muito rápido. E aí, para botar mais lenha na fogueira, a ideia de que educação é um direito humano estava ganhando cada vez mais força, e o mercado de trabalho começou a pedir habilidades totalmente novas. Ficou óbvio que o modelo antigo simplesmente não dava mais conta do recado. É aqui que a história começa a virar. Diante desse cenário bem complicado, a conferência de Jomtien não veio com soluções paliativas, com um remedinho aqui e outro ali. Não, ela chegou propondo uma visão completamente nova, unificada para o futuro da educação. E a grande sacada, o ponto de virada mesmo, foi eles redefinirem o que significa educação básica. Sabe, deixou de ser só sobre criança na escola primária. A visão se abriu, se expandiu para incluir jovens, adultos e até o aprendizado que acontece fora da escola formal, como cursos técnicos, por exemplo. A educação passou a ser vista como algo para a vida inteira. E essa nova visão se apoiava em 4 pilares bem ousados. Primeiro, acabar com o analfabetismo de uma vez por todas. Segundo, garantir que todo mundo tivesse acesso, um lugar para aprender. Terceiro, focar na qualidade. Porque não adianta só estar na escola, né? O ensino tem que ser bom. E o quarto pilar, talvez o mais importante, promover igualdade de verdade. Era um plano de ação completo para uma mudança global. Ok, a visão era incrível, mas uma visão, por mais bonita que seja, não serve para nada sem um plano de ação, certo? Então a grande questão era, como é que a gente tira essa promessa de acesso para todos do papel e a transforma em realidade no dia a dia? E a genialidade aqui foi justamente conectar a estratégia com a ação prática. Olha só que interessante. O problema era dinheiro? A solução? Acabar com as taxas escolares e oferecer bolsas. O problema era a distância? A resposta? Construir escolas perto das pessoas, nas comunidades. Precisava conciliar com o trabalho? A saída? Horários flexíveis e ensino à distância. Eram soluções reais para problemas bem reais. E a criatividade das soluções foi impressionante. Por exemplo, para chegar até populações nômades ou que viviam em lugares super isolados, a solução foi genial. Se as pessoas não podem ir até a escola vai até as pessoas. Criaram as escolas móveis. Isso sim era a prova de que o compromisso de não deixar ninguém para trás era para valer. Outro exemplo incrível foi a aposta em dar poder às próprias comunidades. A ideia era, com ajuda externa, técnica e financeira, a própria população local se mobilizava para construir e cuidar das suas escolas. Isso não só criava um sentimento de que essa escola é nossa, sabe? Como também garantia que o projeto continuasse funcionando a longo prazo. Beleza. Então, com mais gente conseguindo entrar nas escolas, surgiu um novo desafio, claro. Agora, era preciso garantir que o tempo ali dentro realmente valesse a pena, que fosse transformador. O foco mudou. Saiu do quantos estão na escola para o que eles estão realmente aprendendo. E essa é a pergunta-chave, né? Só colocar a pessoa dentro da escola já resolve? É o suficiente? A resposta da declaração de Jomtien foi um sonoro não. A qualidade do que se aprende lá dentro é tão, mas tão importante quanto o acesso.
E para isso acontecer, foi preciso uma mudança total de filosofia de ensino. Aquele modelo antigo, sabe, de só decorar, o famoso decoreba, com o professor lá na frente falando sem parar, foi deixado de lado. A nova visão era de uma aprendizagem ativa, com o aluno no centro de tudo, participando, sendo avaliado de perto para receber ajuda e com um conteúdo que finalmente conversava com a realidade dele. E para essa nova filosofia dar certo na prática, a receita era bem clara. Primeiro, investir muito na formação e no apoio contínuo aos professores. Segundo, criar currículos que fizessem sentido para a cultura local, usando a língua e os costumes da região. Também era essencial avaliar sempre o sistema para ver onde estavam as falhas. E, claro, o fundamental, valorizar os professores com salários melhores e boas condições de trabalho. E agora a gente chega na nossa última parte, que é talvez o verdadeiro coração da declaração de Zhongqian. O compromisso radical com a equidade, com a inclusão, um olhar atento para não deixar ninguém para trás. Por exemplo, para as meninas, a declaração reconheceu que elas enfrentavam barreiras muito específicas. Então foram criadas estratégias diretas para isso, como dar incentivos para que elas se matriculassem e continuassem estudando, garantir transporte e até fazer campanhas contra o casamento infantil. Para os povos indígenas, a abordagem foi de um respeito cultural muito grande. Em vez de impor uma língua que não era a deles, a proposta foi o ensino bilíngue, que começa na língua materna. Isso não só ajuda a preservar a cultura e a identidade, como já foi provado que melhora e muito o aprendizado. E quando se tratava de alunos com deficiência, o compromisso era com a inclusão de verdade. Isso queria dizer não só garantir que eles conseguissem entrar na escola, mas dar todo o suporte para que eles pudessem aprender bem, com tecnologias de apoio e centros de recursos dentro das próprias escolas regulares. Então, no fim das contas, qual é o grande legado de Zhongqian? O que ficou dessa promessa? A gente pode resumir em 3 pilares centrais, que são a base de tudo. Acesso, para abrir as portas para todo mundo, qualidade, para garantir que o aprendizado tenha significado, e equidade, para lutar ativamente contra as barreiras que impedem as pessoas de aprender. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Essa promessa global foi feita lá em 1990. Se a gente olhar para o mundo de hoje, fica a pergunta: como é que a gente está se saindo? O quanto já avançamos e o que ainda falta fazer? É uma questão que fica para todo mundo pensar.